Querido Mestre Jesus, estamos iniciando a nossa reunião evangélica da tarde, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos, amparo, assistência que temos recebido, pela vossa misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os vossos ensinamentos através do Consolador prometido, que tem nos esclarecido a respeito da lei de Deus, nos mostrando que caminho devemos percorrer a fim de alcançarmos a nossa evolução, o nosso progresso. Pedimos que vossas bênçãos se estendam a todos nós que aqui nos encontramos, em particular ao nosso irmão Júlio César Rodrigues Cardoso, irmão da nossa companheira Silvana, desencarnado no dia de hoje, que os benfeitores da nossa casa possam abençoá-lo, assisti-lo naquilo que ele necessita. Que o Senhor abençoe a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de O Cristo Consolador. E o item dos nossos estudos é o item 1, que tem o subtítulo de O Jugo Leve. São dos registros de São Mateus, em que Jesus nos consola. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos André e o Whindersson. Estamos passando a palavra ao Whindersson. Boa tarde a todos. Deus nos ampare nesse sábado, à tarde, já nos preparativos para a nossa festinha de Natal. Abençoado que somos pelos atos, pelas canções e pela fraternidade presente nesta casa. O estudo, como apresentado já pelo nosso irmão Evandro, trata do capítulo 6, o Cristo Consolador. E nos sábados do mês de novembro nós teremos então a oportunidade de revisitar as mensagens presentes nesse capítulo, um capítulo
curto, mas cheio de boas reflexões e de um grande amparo para os nossos espíritos, para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso crescimento espiritual como um todo. Em especial, nós vamos tratar do jugo leve, registrado por Mateus no capítulo 11. No capítulo 11 de Mateus, ele se refere ao ministério de Jesus, reportando para todos nós que é possível ter um descanso, uma paz para a nossa alma. E nós devemos compreender e depreender que nós estamos e vivemos, passamos por uma experiência de altos e baixos, porque nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. É importante a gente refletir, né, e partir deste ponto. E imaginemos os nossos irmãos e irmãs naquele contexto de muita opressão, subjugação. Os tormentos e os sofrimentos que nossos irmãos e irmãs passaram, vivenciaram e experimentaram aquela época, mas que não muito distante, por vezes nós também temos a experimentar, quer de forma voluntária ou involuntária, mas a dor, o sofrimento, a angústia, as decepções, as misérias, é algo que é presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E ao estudar, eu tive a oportunidade de ouvir uma música também presente no nosso cotidiano, uma música, vamos dizer, popular e brasileira, que de certa forma ajuda a aquecer a nossa mente para avançarmos nos registros de Mateus, nesse capítulo 11, que é intitulada Rastros na Areia. E o que nos traz essa música? Justamente esse contexto do qual Jesus nos aponta e nos deixa como esse amparo, como essa referência para que nós, diante das dificuldades, diante dessas tormentas, dessas atribulações, tenhamos a certeza de que Ele estará sempre presente ao nosso lado. O sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com Nosso Senhor. Lembraram no início da música? Chama Rastro na Areia. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar, como se fosse um grande balanço, né? Cenas das horas felizes, em que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado, ficaram 2 pares de rastros na areia. Então, ou seja, nas horas felizes está presente. Nós vivemos momentos felizes, de alegria, de satisfação, não é isso? Então, o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para que os seus passos eu caminhava a seu lado. Então, na alegria Ele estava presente, muito presente,
né? E caminhou, ajudou, apontou para qual a melhor direção nós tomarmos. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer. Uma auto-reflexão, uma auto-análise. Ele percebe que por vezes ele foi vacilante. E no mundo de provas e expiações, por vezes nós seremos também vacilantes. Por isso, momentos de alegria e momentos, às vezes, de tristezas. Quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser, então um Senhor reclamei, somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Mas isso na perspectiva de quem? Do sujeito que estava a pensar, a refletir com Deus. Olha, interessante, nos momentos mais difíceis, quando eu olhava, eu via só um rastro, e esse rastro era o meu. Você me abandonou. E aí vai. Naquele instante sagrado, que ele me abraçou, dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvida de mim? Filho, esses rastros são meus. Ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias, eu carregava você. Letra simples, mas que demonstra essas idas e vindas que nós estamos sujeitos. Essas idas e vindas que nós estamos sujeitos. Mas como seres imperfeitos que somos ainda, nós não conseguimos, por vezes, ver a mão e a presença de Deus no nosso dia a dia, diante dessas tormentas. Porque o que ele relata? Nessas horas difíceis eu vi o meu passo, mas na verdade não era. Não eram os passos dele. Eram os passos de Jesus, que estava amparando ele nos seus momentos difíceis. Portanto, cabe a gente essas reflexões também. Na questão 920 e seguintes do Livro dos Espíritos relata: a gente vai encontrar a felicidade plena neste mundo? Não. Porque nós estamos num processo de evolução. É igual nós estamos na escola. Por vezes eu tiro nota boa, mas eu tiro nota regular, ruim, médio. Mas é comum e natural que a gente encontre esses momentos de tormenta. E vejam bem, esse capítulo 6 sucede o capítulo 5. O capítulo 5 do Evangelho é todo ele destinado às aflições. Às aflições. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 83, eles nos deixam também esse chamamento para afirmar a convicção de quê, gente? De que tanto eu, quanto você, quanto nós, devemos estar atentos, que nós passaremos por momentos de tormentas. E que no interior da própria lição, Emmanuel até identifica algumas. As misérias da vida, as decepções, as perdas dos entes queridos, as dores físicas. Nossa, mas só esses 4 itens ou devemos nos convencer de que de fato são itens e pontos que estão presentes na nossa vida. Mas o que temos que responder é: como que eu vou superar? E Jesus fala: eu vou te consolar, eu vou te carregar nesses momentos que você tiver uma dor física, por questão às vezes de doença. Eu vou te carregar quando você perder um ente querido. Eu vou te carregar quando você achar que você está sofrendo, porque é em questão da experiência da riqueza ou da pobreza. Eu vou te carregar, estarei do seu lado no momento que você tiver decepção, do filho para com o pai, do pai para com o filho, do marido com a esposa, da esposa com o marido. Eu estarei do seu lado. Porque qualquer tipo de dor, eu te tenho o consolo, o amparo. Eu preciso que você tenha apenas fé.
acreditar nas minhas palavras, nos meus ensinamentos, sobretudo a fé no futuro, na pluralidade dos mundos, na reencarnação, que existe vida após morte, que existem as leis de causa e efeito, a lei de caridade, de amor. Eu preciso que você ouça, aprenda e dê sentido e significado àquilo que eu exemplifiquei e ensino e ensinei. Porque aí está o meu jugo. Mas o que é o jugo? O jugo, figurativamente falando, nós vamos lembrar daquela peça de madeira, por exemplo, que era colocada nos animais, principalmente em bois, para que pudesse ajudar no transporte de cargas pesadas e assim orientasse o caminho, o norte, para não ter dispersão dessa força. Mas que a gente também pode buscar no sentido figurado, quando a gente carrega com essa madeira um fardo de um lado e do outro. Muito comum em cenas da vida rural, do trabalho pesado, em que você precisa transportar carga de uma maneira mais leve, mais branda, portanto mais suave. É da existência e da vivência dessas pessoas no dia a dia, com essa dificuldade, com esses obstáculos de seguir em frente com as suas cargas e com o seu trabalho, que Jesus então aponta possibilidades da gente poder trabalhar aquilo que pode tornar obstáculos em nossas vidas, mas não do ponto de vista material somente. Porque, por vezes, os grandes obstáculos maiores e mais pesados vêm e estão no nosso coração e na nossa mente. Portanto, os nossos vícios. Carregar o ódio, carregar o rancor, carregar a desesperança, a incredulidade. Recentemente, o Haroldo Dutra, numa das suas palestras, fez um comentário a respeito muito interessante. Se você quer que a pessoa fique de 20, 30, 40 anos do seu lado, é só você manter o ódio com ela. Porque o ódio aprisiona de encarnação em reencarnação. Você leva consigo o ódio, o rancor, a mágoa. Se você quer ter uma pessoa do seu lado, então você nutre para ela um ódio. Mas se você quer a libertação, nutre por aquela pessoa o amor, porque ele é doce e é brando, releva tudo. Mas esse ódio que você mantém, ele é pesado, tanto para você quanto para outra pessoa. Mantenha a mágoa no seu coração, ao câncer, ao estresse, à obsessão. Então são esse sentido, essas tormentas que vai gerar essas aflições, é que Jesus fala, tem solução, tem um consolo, tem como você trabalhar e libertar-se disto. Vinde a mim pessoa física somente? Não, vinde a mim, acredite, leia, se instrua, se informe sobre os meus ensinamentos. Tem um capítulo específico aqui no Evangelho que fala, sede perfeitos, e fala o homem de bem. É quase que um tratado pormenorizado. Se a gente pega e faz um checklist e vai marcando as cruzinhas, é um referencial para a gente. Vinde a mim, sede paciente, bondoso, saiba ouvir, ajude, abrace, conforte, olhe, enxergue, seja paciente, tolerante, bondoso,
Ou seja, é um roteiro de vida que perpassa pelo Evangelho de Cristo. Que é só buscarmos as suas referências, os seus exemplos, que nós vamos tornar o quê? Meus irmãos e minhas irmãs. Nós vamos redirecionar um pouco a nossa visão e a nossa compreensão do que é aquilo que nós às vezes mencionamos que é difícil, que é o obstáculo. E é isso por vezes que Ele quer. Que a gente tenha um outro olhar diante de todas as dificuldades que por vezes as vidas nos apresentam. Porque se eu acredito que existe a pluralidade do mundo, a existência de vida após a morte, por exemplo, eu começo a entender que por vezes as coisas que acontecem no meu dia a dia, essas desavenças, é porque, inclusive, no meu projeto de reencarnação de estar aqui, eu coloquei no meu tratado. Eu quero passar pelo exercício da paciência e da tolerância. Mas se por vezes meu livre-arbítrio me direciona para outro lado, eu não vou ter a paciência nem a tolerância. E o que Ele quer é isso. Veja os seus obstáculos de uma outra forma, utilizando esses instrumentos que combatem o egoísmo, que combatem a inveja, que combatem os seus vícios. Se você conseguir dar um passo atrás para dois adiante, é isso que a gente quer. Nós não teremos problemas. Os problemas serão diminutos. Os problemas, em vez de serem sofrimentos e dor, é sinal de quê? De progressão, de evolução, de poder praticar aquilo que é a essência, que por vezes não é nada muito absurdo, não é nada fora de um contexto, não é nada daquilo que nós não sejamos capazes de cumprir. Por isso Ele fala: o meu fardo é leve. Por que Ele pede a gente? Que tenhamos um bom relacionamento em casa, que tenhamos um bom relacionamento, uma boa convivência com os vizinhos, que tenhamos uma boa relação no local de trabalho, e que isso pressupõe aquilo que nós já repetimos e já mencionamos. Por vezes, saber ouvir, por vezes, tolerar, por vezes, manter a calma. É algo por demais complexo? Não. Está exigindo grandes intervenções da nossa parte? Não. Um abraço, meu irmão e minha irmã. Um abraço alivia o coração. Um aperto de mão ajuda as pessoas. Um bom dia, um tudo bem, pacifica. Eis aí os consolos que Jesus nos proporciona e que Ele espera e gostaria que nós fôssemos trabalhando ao longo da nossa existência, permitindo essa evolução espiritual. Agora, por vezes, é o que o próprio Emmanuel, lá no Fonte Viva, lança numa lição que chama: consegues ir? Consegues ir? Vinde a mim. Jesus nos chama, mas e a gente? Será que a gente consegue ir? É fácil de ouvir e repetir: vinde a mim do Senhor. Quão difícil é ir para Ele. E por quê? Por exemplo, os laços da convivência imediatista são demasiadamente fortes. Por vezes nós somos imediatistas. Vai resolver meu problema agora? Se não resolver agora, estou fora. E não é. É água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. É um transformar, é dominar, é trabalhar, é lapidar os vícios presentes na gente, que vai fazer com que eu não tenha um controle, um autocontrole
né, aprimorado ainda, ou a compreensão ainda, diante da perda de um ente querido, de uma dor física, de uma decepção. E qual que fica a grande lição que Chico Xavier deixa para a gente, quando ele passou por vários momentos, né, desses? Isto também passa. Graças a Deus que tudo passa. Mas passa a alegria, não passa a tristeza. Só tem que, por vezes, nós somos imediatistas. Eu quero resolver o problema agora. O caráter do desânimo isola o espírito. Ah, agora não, estou cansado, deixa para depois eu faço. Mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses. Que é isso aí, por vezes, né, as pessoas, as situações, o interesse que eu tenho no momento vai impedir o quê? De eu ir até essas chamativas, essas tratativas de Jesus. Em suma, é muito doce escutar essas palavras, né? Vinde a mim. Vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, aí ele lança a pergunta: já consegues ir? Será que eu consigo abraçar? Será que eu consigo ter paciência? Será que eu consigo ter tolerância? Será que eu consigo ter força de vontade? Qual que é o limite? É só até enquanto eu escuto, eu consigo isso até 2 horas depois, amanhã eu consigo, daqui 1 mês, depois que eu escuto de novo, e aí vai. Então, quando nós juntamos esses arcabouços, ou essas informações, nos fica esses grandes legados, né? De como que eu vou entender, compreender, e o que eu vou fazer com isso, sabendo que de fato essas informações já estão presentes e disponíveis para nós. E aí vem a complementação da lição de hoje, que está conjugado com a lição de número 1, o culto cristão no lar, no livro Jesus no Lar. E o que fica com o aprendizado é justamente isto, que essas informações, nós podemos trabalhar e buscar este consolo a partir de um movimento presente no nosso lar, e que Emmanuel vai detalhar este capítulo também com sabedoria, na medida em que ele explora a seguinte percepção: abençoa os conflitos que tantas vezes se amarfanham no coração, no carreiro doméstico, sempre que o lar apareça por ninho de problemas e inquietações. É aí, entre as 4 paredes do reduto familiar, que reencontras a instrumentação do sofrimento reparador. E aí, meus irmãos e irmãs, se pararmos um pouquinho, nós vamos ver como que realmente, né, o lar é a escola da alma, né? A nossa relação entre marido, né, com a esposa, com os filhos, a relação entre os irmãos, como é essa explosão de sentimentos que é o primeiro passo, de fato, para que a gente possa fazer esses ajustes e fazer esse contorno à nossa renovação. Amigos transfigurados em desafio à paciência, pais incompreensíveis a te requisitar o entendimento, filhos convertidos em ásperos inquisitores da alma, parentes que se rebelam por adversários ferrenhos sob o disfarce da consanguinidade. Aceita as intimações do calvário doméstico, na afeição com que mostrem como que quem acolhe o remédio indispensável à própria cura. Nesse sentido, vale recordar que Jesus não afirmou que, se alguém desejasse encontrar, necessitaria proclamar-lhe as virtudes, interceder-lhes laureis,
homenagear-lhe o nome ou consagrar as atitudes de adoração, mas sim foi peremptório, asseverando que os candidatos à integração com ele precisariam carregar a própria cruz e seguir-lhe os passos, isso é, suportar com serenidade e amor, entendimento e serviço os deveres de cada dia, que é outra lição que passa para a gente também e que reforça: nós devemos passar sim pelas provas de sofrimentos, dores, aflições, pelas condições que nós estamos encontrando, mas jamais passaremos sozinhos, como os rastros na areia, porque nesses momentos, por vezes, mais difíceis, pela sua misericórdia, compreensão e amor, Ele estará sempre presente com a gente. Bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho, sustentar nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. Eis então a nossa bem-aventurança, de poder suportar com tranquilidade, paciência, amor, carinho, o nosso dia a dia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, encerrando aqui essas contribuições, essas reflexões iniciais, é que a gente também então pede e roga a Deus que possa iluminar a todos com essas bem-aventuranças, a bem-aventurança sobretudo da boa compreensão de que está nos ensinamentos de Jesus, por vezes, a solução, a compreensão, toda a nossa energia para superarmos os nossos desafios, os nossos obstáculos, né? E rogamos e demos graças a Deus, né, por essa divina misericórdia de ser para com a gente um grande amigo, companheiro e irmão, que preocupado com o nosso crescimento, com a nossa evolução, deixe-nos as informações, deixe-nos os esclarecimentos, deixe-nos os ensinamentos. Portanto, cabe a gente ter fé e ouvidos para ouvir e internalizar essas informações. Então, que Deus ampare a todos vocês nessa tarde de sábado. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, boa tarde a todos. Que Deus nos ampare, nos proteja, nos ilumine e continue nos intuindo. A lição de hoje, conforme muito bem trazida pelo Whindersson, lida pelo Sr. Evandro, é a lição do capítulo 6, titulado Cristo Consolador. E vem sendo uma passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 30 a 30. Essa passagem de São Mateus é uma das passagens que eu considero mais bonitas na vida de Jesus, porque nessa passagem ele convoca todos nós. Ele traz para todos nós a importância dele na nossa vida. E eu digo isso por quê? Porque a partir do momento da passagem de Cristo aqui na Terra, a gente houve uma mudança de eixo. A Terra teve uma mudança substancial em relação a tudo e a todos. Repito, como isso aconteceu? Se a gente for fazer uma análise histórica da época antes de Cristo, é tão interessante isso, porque até hoje, se a gente for começar a estudar, começar a verificar a vida da Terra antes e depois de Cristo, a gente verifica que inclusive a nossa contagem dos anos, ela iniciou, e a gente está no ano 2023, por quê? Porque o ano 1
foi o nascimento de Cristo. E aí vai seguindo, para vocês verem que de fato Cristo mudou, inclusive a contagem dos anos. Ele foi referência para todos nós, ele é referência para todos nós. Quando a gente vivia, quando a Terra ela surgiu há muito tempo atrás, há milhões de anos atrás, ela ao longo dos anos ela foi evoluindo, né? As pessoas, os seres da Terra foram evoluindo, e a partir do momento em que chegamos em uma determinada época, Jesus, como governador da Terra que ele falou: olha, eu vou reencarnar na Terra, eu vou à Terra para poder ajudar a humanidade, porque a humanidade antes da vida de Jesus era uma humanidade que estava vivendo a barbárie. As pessoas não sabiam o que era verdadeiramente amar, elas não sabiam o que era perdoar, elas não sabiam o que era realizar a caridade, o que é tolerância, o que era ter paciência, o que era ter fé. As pessoas não conheciam isso. A lei que era utilizada era olho por olho, dente por dente. É a chamada vingança privada, onde as pessoas elas tinham o direito de cometer os mesmos atos que eram praticados com ela. E por que isso existia? Para tolir, para precaver, para evitar os excessos, e para que as pessoas que ali conviviam naquela época pudessem refletir e falar no seguinte sentido: olha, se eu fizer isso com o outro, eu vou sofrer o mesmo ato. E aí, Jesus, percebendo que não era a melhor ação, o mundo vivia verdadeiramente a opressão de muitos, o sofrimento, ele era normal e natural aqui na Terra, ainda mais. E olha que nós estamos ainda vivendo um mundo de expiação e de provas. Imagine antes da vinda de Jesus, como essas expiações e como essas provas eram ainda piores, em decorrência do atraso espiritual das pessoas, daquela vida que elas viviam, onde elas não pensavam em nada, apenas em si mesmo, na vida do egoísmo. E tanto é verdade que mesmo Jesus vindo aqui na Terra e trazendo em 3 anos todos os ensinamentos, mesmo ele vindo e nascendo uma manjedoura, mostrando a necessidade de sermos humildes, convivendo com seu pai, com sua mãe, aprendendo o ofício da marcenaria, demonstrando a necessidade do trabalho, demonstrando a necessidade de honrar o teu pai e tua mãe, praticando todos os atos como exemplo, os atos da sua vida, dando exemplo e não escrevendo uma palavra sequer. Porque tudo aquilo que nós temos e sabemos da vida de Jesus foi escrito por terceiros. Nós sabemos a vida de Jesus porque nós estamos lendo passagens do Evangelho de São Mateus. Nós sabemos a vida de Jesus porque estamos lendo passagens do Evangelho de João, de Marcos, de Lucas, que foram aqueles que alguns conviveram com Cristo, que foi Mateus e João, e outros tiveram como referências histórias que eles escutaram, o próprio Evangelho de Mateus, e fizeram o seu Evangelho. Então, esse era o cenário que a gente tinha na época, onde Jesus, ele falava não só apenas: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não, ele falava também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele trazia também: eu sou o pão da vida. Ele falou também: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá,
e acharás a passagem. E ele falava: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Se a gente fizer uma análise de todas as frases que Jesus apresentou, para quem era direcionada a palavra do Cristo? Para aquele que sofria, para aquele que passava por uma dificuldade, para aquele que estava em miséria, para aquele que tinha decepções, dores físicas, perdas de seres amados, para todos aqueles de alguma maneira vivia um momento difícil na sua vida. E Jesus tornou-se a partir de então a bússola, o caminho, não só para esses, mas para todos nós. E é tão interessante a gente pensar isso, porque mesmo depois de 2023 anos da passagem dele aqui na terra, ele ainda está vivo entre nós. É tão interessante a gente verificar isso, porque se nós formos analisar todos que já passaram e que exerceram alguma influência na terra, como grandes conquistadores, pessoas que descobriram algo de importante, auxiliaram o progresso no mundo. E aí eu dou exemplo de Napoleão, Alexandre o Grande, vários outros que construíram máquinas, diminuíram as distâncias, como Santos Dumont. Todos eles são lembrados de alguma forma, porque eles auxiliaram na evolução da humanidade, na prosperidade da humanidade, mas nem todos são lembrados com carinho. Muitos estão esquecidos nos livros das bibliotecas e são lembrados quando por algum motivo estão sendo estudados, mas com Jesus foi diferente. Jesus, ele, como eu falei anteriormente, ele foi aquele que mudou a nossa forma de ser aqui na terra. E ele é exemplo para todos nós. Ele transforma as vidas de cada um de nós. E quando ele traz que o jugo é leve, que o jugo dele é leve, e leve também é o fardo, a gente começa a fazer inúmeras reflexões. E eu digo por mim, porque quando eu iniciei os estudos, para que a gente pudesse explanar hoje à tarde, eu falo que eu tinha algumas dúvidas sobre isso. Eu não entendia bem o que seria esse jugo. Que jugo é esse? E aí, a partir do momento que a gente começa a estudar, a gente verifica que o jugo trazido por Cristo, dentro das perspectivas da submissão, do sofrimento que era vivido, que é muitas vezes vivido por todos nós aqui na terra, a partir do momento em que seguimos os seus ensinamentos, e aí nós temos dois ensinamentos, e aí um ensinamento básico, e um ensinamento base da doutrina cristã, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. A partir do momento que nós seguimos esse jugo, ele de fato fica leve, o fardo. A partir do momento em que nós sabemos verdadeiramente amar o nosso irmão, fica mais leve a nossa vida. A partir do momento em que a gente acredita em Deus e tem fé nos desígnios de Deus, fica mais leve diante dos nossos sofrimentos. Quantas e quantas vezes passamos por algum momento de tristeza, de sofrimento, e aí lembramos da prece, lembramos dos ensinamentos de Cristo, lembramos da doutrina espírita, lembramos
que o sofrimento é passageiro e que muitas vezes as causas aflitivas que são vividas por cada um de nós, essas causas aflitivas, elas possuem uma resposta nas vidas passadas ou na vida presente. As aflições atuais são causadas por nós mesmos, pelo nosso comportamento. E a partir do momento que temos fé e criamos uma fidelidade, porque fé em latim é fides, fidelidade com Deus, essas expiações e esses sofrimentos, eles tornam mais leves, o fardo fica mais leve, porque nós acreditamos que de fato vai passar. Nós procuramos viver de uma forma diferente, nós procuramos agir de forma diferente, nós temos a compreensão diferente. Tudo isso passa de uma forma mais leve. Então, de fato, há 2000 anos atrás, Jesus ele já falava: pois é, suave o meu jugo e leve o meu fardo. Siga o meu caminho. Entenda o que eu vim trazer para você e coloque em prática os meus ensinamentos, porque a partir de então você estará tendo a possibilidade da sua transformação, de realizar a sua transformação e caminhar um caminho melhor, da evolução, da prosperidade e do entendimento acima de tudo. Agora, como que a gente consegue assimilar tudo isso? Como que a gente consegue entender e compreender os ensinamentos de Cristo? De muitas formas. A partir do momento que estamos aqui reunidos agora, é uma forma de aprendizado, é uma forma de reflexão. A partir do momento em que fazemos a nossa leitura, os nossos estudos, é uma forma da gente aprender e fazer a nossa reflexão. E é a partir do momento que estamos em família, através do culto evangélico do lar, nós estamos não só realizando as nossas reflexões e não só aprendendo, mas também divulgando e ensinando, passando para aqueles mais novos como devem seguir o caminho de Cristo, como que se deve ter fé em Deus e como devemos colocar em prática todo e qualquer ensinamento cristão que está exposto tanto nos evangelhos quanto continua como consolador prometido por meio da doutrina espírita, por meio dos inúmeros livros que foram psicografados por Chico Xavier, que trazem inúmeras reflexões sobre a vida, sobre a nossa vida, e que nos auxiliam em momentos de dificuldade. Jesus, de fato, passou e transformou a humanidade. Com o intuito de ilustrar essa nossa lição da tarde de hoje, eu trouxe uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma página escrita por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. E essa página ilustra essa passagem do Evangelho: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei o descanso. Mateus capítulo 11, item 28.
página, ela tem o título Lágrimas, e ela inicia trazendo a seguinte narrativa: ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. E é verdade, ninguém que eu conheça passou aqui na terra e deixou esse sentimento de alegria e de ânimo. Se você está triste, se você está desmotivado, se você está passando por algum momento ruim, é só lembrar em Jesus. É só fazer uma oração que você naturalmente, automaticamente sintoniza com aqueles que vão fazer você mudar. A gente se sente até um pouco mais aliviado. Vocês já perceberam isso? Quantas e quantas vezes a gente faz uma oração, não precisa nem ser uma oração muito grande, não. É aquele: ô Senhor, me ampare, me proteja, me ilumine. Passou, mas feita com tanta fé, com tanta vontade, que só isso aí dá uma descarga na gente, que a gente já passa aquele sentimento, dá aquela fortaleza, e a gente fala assim: vou sair dessa. Já perceberam isso? Como que isso é poderoso? Agora, é um magnetismo por Cristo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. E é verdade. Nós choramos muitas das vezes, na maioria das vezes, algumas vezes a gente chora de alegria, porque nos deixamos tomar pela emoção da alegria. Mas na sua maioria, quando a gente chora, é de sofrimento, é por desespero, é de tristeza, é de angústia. A partir do momento que a gente parar de chorar por isso, é porque o sofrimento acabou, a tristeza acabou, e com isso a terra naturalmente evoluiu, algo de bom aconteceu, saímos da expiação e prova e estamos vivendo um mundo de regeneração. Mundo esse que ainda tem pessoas com defeito, existe ainda um pouquinho de sofrimento, mas é muito melhor do que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas estão brigando por conta de religião, se matando por conta de terras, lutando por questões políticas, onde as pessoas vivem intolerância, não aceitam o outro, querem fazer com que o outro entenda que aquilo que ele diz e que ele vive é melhor, e ele quer impor um determinado regime em cima daquilo, ou até de forma silenciosa, sorrateira, vai impondo um determinado regime, mas com uma finalidade única, de poder, de egoísmo, e de se fazer melhor do que aquele que está ali na frente. É o mundo que nós vivemos. Infelizmente é isso. Esse mundo para mim é um mundo de sofrimento, porque as pessoas pensam em si próprias e esquecem do todo, só querem viver o hoje e esquecem do amanhã. Hoje nós estamos plantando para que a gente possa colher. Como que a gente quer ser lembrado? Será que a gente quer ser lembrado como aquela pessoa que passou na vida e só trouxe o bem? Ou a gente quer ser lembrado por aquela pessoa que passou na vida do outro e só gerou lembrança ruim?
E aí, quando ela vai para o mundo espiritual, quando ela falece, ainda as pessoas falam assim, ó, ainda foi tarde. Não é assim que funciona? O paraíso, considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava a seu coração todos que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Então ele falou, você está perdido, vem cá, eu vou te mostrar um caminho melhor. Você quer? Fica animado, motive o seu coração, acredite que as coisas vão melhorar. É alegria, tem alegria. É isso que Jesus ele vem trazer para todos nós, o ânimo. Não amaldiçoou os tristes, convocou a consolação. Muita gente acredita na lágrima como sintonia de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. E se a gente for pensar, de fato, Maria, como mãe, chorou a morte do filho, mas nem mesmo ela ficou com aquele clima de revolta. Pelo contrário, ela continuou o seu caminho, procurando fazer o bem e ajudar o que estava à sua volta. Da mesma forma, Pedro lastimou, ele arrependeu a negação do Cristo. Ele quando, antes de Cristo, não sei se vocês lembram, mas antes de Cristo ser capturado e torturado e morto, ele avisou para Pedro e falou, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Que isso, Senhor? Não, espera que você vai ver, você vai me negar. E aí Jesus foi capturado. Nesse meio tempo, viram que ele ali é seguidor de Cristo. Você é seguidor de Cristo? Não, não sou não. Primeiro é negativo. Jesus estava lá sendo torturado, virou seguidor de Cristo. Você é seguidor de Cristo? Não, não sou não. Negou de novo. Quando Jesus estava no Calvário, ele lá, tem um seguidor de Cristo aqui, é ele, né? Não, não sou não. Nesse meio tempo o galo cantou. E aí Pedro lembrou das palavras do Cristo. Mas isso não foi o suficiente para que ele abandonasse o Cristo. Depois foi para Jerusalém e lá criou junto com os outros discípulos Casa do Caminho. E aí auxiliou muita gente, divulgou o cristianismo, teve contato com Paulo e com vários outros, e auxiliou na transformação e na continuação do cristianismo na terra. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. É o momento em que Paulo sente a presença do Cristo e se converte, se transforma de Saulo para Paulo de Tarso. E aí foi o grande divulgador do cristianismo durante toda a sua vida, após essa transformação, levando a doutrina cristã do Oriente ao Ocidente. E no final
sendo morto da forma como foi, perseguido da forma como foi, decapitado da forma como foi, mas fez o trabalho que devia ser feito, como mártir. Os primeiros cristãos choravam nos círculos do martírio. Os cristãos que eram capturados, eles eram pegos, levados a Roma, lá no Coliseu, muitos entravam cantando hinos de louvor, acreditando que aquilo que eles estavam sentindo e vivendo era o melhor, era o caminho. Confortavam o coração deles, o fato deles estarem ali, acreditando em Cristo. E infelizmente, por conta da ignorância humana, eles viviam o terror, mas não se rebelavam, e tinham esperança, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova da redenção, padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Pessoal, tudo isso que eu venho falando, é importante que a gente tenha, acima de tudo, a chamada fé raciocinada, que é aquela fé onde, mais do que acreditar apenas, a gente precisa entender os motivos pelos quais a gente deve acreditar. Porque não adianta a gente simplesmente, eu acredito porque eu acredito, não porque é assim, e aí isso aí você vai apenas repetindo e não vai vivendo. A partir do momento que você acredita e começa a entender os motivos pelos quais você quer acreditar, e como que a gente consegue ser assim? Através dos estudos, através da leitura, através do esclarecimento diário, que a gente vai buscar e vai procurar saber. Essa fé raciocinada, ela vai trazer conforto para cada um de nós. Ela é que vai mover cada um de nós. Ela é que vai instigar cada um de nós a sermos melhores e a termos esperança. Caracterizam-se as lágrimas por origens específicas, quando nascem da dor sincera e construtiva. São filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Então, meus irmãos, a lição de hoje, ela vem tocar profundamente os nossos corações e vem mostrar para a gente a importância dos ensinamentos de Cristo na nossa vida e a influência que esses ensinamentos eles têm nos momentos mais terríveis, nos momentos de sofrimento, onde esses ensinamentos, onde essa fé, ela nos fortalece e nos auxilia todos os dias. Que Deus nos ampare, nos proteja. Muito obrigado pela atenção de todos. Foi por isso que Jesus nos afirmou: conhecereis a verdade vos libertará. Encerrados os comentários da tarde, vamos agradecer a Jesus esses momentos de paz e reflexão, pedindo a nossa irmã Amanda que nos faça a prece. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação,
Põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão e guarda-me em teu coração de paz e amor sem fim. Que assim seja. Com essa prece, nós estamos encerrando a reunião evangélica da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, como a minha filha nos falou, tem médico para criança, quem for receber, permaneça sentado. Médico de adulto também, quem for receber as fichas, permaneça sentado.